Minhas caras, meus caros, enquanto comenta que o ministro Luiz Fux ainda não deu seu voto sobre as medidas cautelares impostas a Jair Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal, já há na primeira turma maioria de 4-0. O voto do ministro Alexandre de Moraes foi endossado por Flávio Dino, por Carmen Lúcia e por Cristiano Zanin. O Fux, sei lá, está com alguma dúvida, não sei qual. Em todo caso, generoso que sou, escrevi um outro texto nesta madrugada fazendo uma nova síntese da decisão do Alexandre de Moraes e explicando a sua natureza, né? Aproveitando para lembrar aqui, mais uma vez, que não foi o risco de fuga que determinou a decisão do Alexandre de Moraes, embora nas medidas cautelares também haja proteção, cautela, antecipação, né, para evitar que ele se evada ou peça asilo. Mas não foi isso que determinou as medidas cautelares. E a coisa está muito claramente colocada nas 47 páginas, que eu espero que o ministro Fux tenha lido. Se não leu ainda, eu insisto, já escrevi 2 textos a respeito, com detalhes, né? O que é que está em curso? Por que a medida cautelar? O senhor Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos praticando coação no curso do processo. De maneira clara, explícita, ele confessa, ele pretende que as punições anunciadas contra o Brasil e as punições anunciadas contra os ministros do Supremo e o Procurador-Geral da República, a punição, por enquanto, a revogação de passaporte, se pretenda que isso seja uma advertência para que se anule o processo, para que o Supremo se vergue às imposições de um governante estrangeiro e do próprio réu aqui na ação penal, que é o Jair Bolsonaro. Mas espera aí, não é o filho dele? O Jair Bolsonaro está junto com ele. O Jair Bolsonaro financia o filho lá fora. Disse explicitamente aqui, está aliás no voto do Alexandre, que basta resolver o problema dele, da anistia, etc., e a negociação começa. Então, atenção, houve uma clara interferência, tentativa de interferir no curso da ação penal, da ação processual. No caso de Jair Bolsonaro, com um crime novo, que se acrescentou àquele que ele tem. Atenção, isso é razão para a prisão preventiva. Mas há as medidas alternativas à prisão preventiva do artigo 319 do Código de Processo Penal. É claro que elas são menos gravosas do que a prisão, mas as motivações são as mesmas, né? E o Alexandre decidiu por essas com endosso de 3 outros ministros. Atenção, Fux está no grupo de 3 magistrados que não tiveram revogado o passaporte. Ele, André Mendonça e Nunes Marques. Fica numa situação, né, delicada agora. Digamos que ele realmente não visse razões para as ações cautelares contra Bolsonaro. Quem é que iria acreditar que seu voto tem a ver com o interesse público e não com o interesse pessoal? Ou teria a ver, né? Afinal, não votou ainda, vamos torcer para que faça a coisa certa. E Eduardo deu uma entrevista à CNN assustadora. Disse, se houver cenário de terra arrasada, pelo menos estaria vingado desses ditadores de toga. Vejo no Netflix Hitler e o nazismo. Não estou comparando Eduardo com o nazista. São mecanismos de pensamento. De resto, quem fica falando de bomba atômica é ele e o irmão dele, né? São ele e o irmão dele. Vejam Hitler e o nazismo com base no livro Ascensão e Queda do Terceiro Reich, do jornalista americano William Shirer, que cobriu a ascensão do Hitler na Alemanha, morou lá, depois Hitler no poder e tudo mais. Em 44, ele já sabia que estava tudo acabado no começo de 44. E aí ele falou, ok, então terra arrasada, e aí ele apressou a chamada solução final contra os judeus. Só na Hungria foram assassinadas 500 mil pessoas. É isso aí.